Queridos, hoje é a nossa última aula, certo? E eu não quero terminar essa disciplina trazendo para vocês só mais conteúdos, né? Não quero terminar essa disciplina simplesmente como nós começamos, mas eu quero acender uma fagulha no coração de vocês para que tenham orgulho para que vocês tenham orgulho de poder olhar para trás, para toda a história que Deus construiu e conseguir enxergar a sua glória em toda essa história. Então, peço que vocês, nessa aula de hoje, abram seus corações. Peço que vocês estejam completamente entregues ao que o Senhor tem a falar para nós hoje. Se fôssemos falar apenas de conteúdo, nós temos as apostilas, nós temos os livros, mas eu espero que vocês utilizem eles. O conteúdo é de extrema importância e relevância para nós. Porém, hoje eu quero dedicar essa aula a trazer uma perspectiva sobre a história que deve mexer com os nossos corações. Eu quero fazer com que os nossos olhos brilhem para a história eu quero fazer com que a gente olhe para a história com um novo olhar, com uma perspectiva, com um prisma diferente. Esses olhos que contemplam o Senhor Deus. Então, eu quero fazer com que vocês entendam que, olhando para a história, olhando para tudo que nós podemos ver, nós só conseguimos enxergar Deus governando sistematicamente toda a história, todo o contexto. E de início, eu quero começar lendo alguns textos com vocês. Quero que vocês abram comigo Salmo 139, versículo 16 até o versículo 18. O texto diz assim: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Agora vamos comigo lá para João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Agora vamos lá para Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 20. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Todos esses textos que nós lemos nos revelam um Deus que é plenamente absoluto e soberano. Sei que juntar essas duas palavras na língua portuguesa pode até parecer um pouco redundante, mas é para que cada um de nós entendamos que o Deus da história é o Senhor e o controlador de todas as coisas. Entenda que não existe nada em sua vida, em sua própria vida, que possa fugir do controle de Deus. Deus é absolutamente imensurável. E tudo o que pode ser e se conhecer dele, tudo que se pode saber e se conhecer dele, são e é
apenas uma fração do que realmente ele é. Nós apenas o conhecemos em parte. Mas um dia o conheceremos verdadeiramente e face a face. Enquanto o homem tinha livre-arbítrio, ele usou indevidamente, usou de forma irresponsável para seu bel prazer. Mas Deus, em sua soberania e graça, ainda em Gênesis 3, versículo 15, nos prometeu o resgatador de todas as coisas. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Filho do Homem, a semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Deus, ele é o autor da história que salva os pecadores, os criminosos que pecaram contra o Criador e a criação. Deus é o soberano sobre toda a criação, que o próprio homem corrompeu com o seu pecado. Todos pecaram. Todos foram rasgados, separados da glória de Deus. Todos se tornaram condenados e condenáveis ao pecado eterno, ao castigo eterno, a sofrerem a ira santa do Deus santo e justo. Homens e mulheres que se corromperam e ao ponto, homens e mulheres que se corromperam ao ponto de romper a relação com o Pai. Sabe a descrição de Oséias? Quando Deus mostra que Israel está como uma prostituta e ainda assim ele ama, ele perdoa. Ele vai atrás para tirá-la do antro da corrupção e da depravação. Foi assim que Cristo fez por nós. Foi isso que o sangue de Cristo, foi disso que o sangue de Cristo nos limpou. Entenda que você, todos nós, todo ser humano, é um miserável. E tudo que nós podemos fazer para ele é como trapos de imundícia, como o pano sujo, contaminado com a lepra, que não serve para absolutamente nada. Algo que não pode ser nem sequer tocado. Podemos exprimir, sabe, torcer cada um de nós, sabe, até a última gota de sangue, ainda assim não vai sair absolutamente nada de bom de você e nem de mim. Você é tão ruim que, sabe, tão ruim, que até as coisas boas que você deseja do seu próprio coração não são boas. Até as coisas boas que você tenta fazer, elas não são boas. O seu pecado rasgou essa possibilidade, ela rompeu, ela quebrou a ligação que você tinha com Deus, e o único bom que existe é o Senhor. O único bom que pode nos levar a fazer coisas boas é Deus. Então, quando nós olhamos para toda a história, tudo que nós já vimos aqui da história, seja de Atos, capítulo 1, quando Cristo dá ordem à igreja que ela permaneça em Jerusalém até a descida do Espírito, e depois ela vai continue em Jerusalém, vai à Judéia, Samaria e até os confins da terra. Enquanto a igreja faz isso, de Atos, capítulo 1, até os dias de hoje, Deus continua soberano. Nós continuamos sendo pecadores que necessitam de Deus para sermos e fazermos boas coisas. As nossas boas ações, elas não servem para Deus. As nossas boas ações, se não forem dirigidas pelo Senhor, pelo próprio Deus, se não for o Espírito Santo quem guia a nossa vida, quem direciona a nossa vida, quem controla a nossa vida, nossas ações não servem para o Senhor. Existe uma mentira que as pessoas falam que o Senhor ele é educado, ele pede licença para entrar, ele bate na porta para entrar, e se você deixar ele entrar, se você abrir a porta, então assim ele vai entrar.
Entenda, se o Senhor ele bateu na sua porta, se o Senhor ele lhe chama, ele lhe agarra, não tem como você fugir dele. Sabe, o Salmo 139, ele nos diz que é impossível que nós fujamos do Senhor. Pois se a gente subir ao céu, lá ele está. Se a gente descer à sepultura, lá ele também está. Se a gente for para Marte, para a Lua, não importa o lugar, ali ele também vai estar. Não tem como nós fugirmos do nosso Deus. Não tem como nós fugirmos dos olhos do Senhor. Antes mesmo que a gente fale, antes mesmo de pensarmos no que falar, antes da palavra chegar à nossa boca, à nossa língua, o Senhor já sabe. O Senhor já sabe de todas as coisas. Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Esse pecado, o pecado, ele destruiu completamente a criação. Ele corrompeu completamente a criação. E por causa dessa corrupção, nós vemos, o livro de Juízes, por exemplo, enquanto os homens caminhavam com seus próprios ideais, o homem andava distante do Senhor. Então Deus levantava um juiz para trazer o seu povo de volta até ele. E várias vezes o Senhor, durante a história, ele vem levantando homens e mulheres para lembrar o povo de que eles pertencem a Deus, de que ele escolheu para si uma nação, ele escolheu para si um povo. Ele formou para si uma nação com esse povo. Então, o nosso pecado, ele rompeu a nossa relação com o Senhor. Ele quebrou a nossa relação com o Senhor. Mas como eu já tinha dito, Deus, por sua infinita glória e sua graça, que um dia há de acabar, alcançou os que ele chamou para si. A semente da mulher venceu a morte. A mulher esmagará a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15 nos prometeu que um dia a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Como falar da história? E como eu comecei esse encontro de hoje, essa aula de hoje? Eu quero que hoje vocês saiam daqui com o coração, com a fagulha no coração de vocês, podendo enxergar na história da igreja, fazendo com que vocês se debrucem de fato na história, enxergando a glória de Deus em tudo que ele fez. Desde a escolha de Abraão, deixa eu dizer uma coisa, Abraão não era ninguém, não tinha nada a oferecer a Deus para que Deus pudesse o escolher para ser pai de todos, né? Pai pela fé de todos. Abraão não tinha nada para isso. Deus escolheu Abraão por sua graça. Deus escolheu Maria por sua graça. Deus escolheu Paulo, Pedro, Isaac por sua graça. Deus escolheu Jacó por sua graça, por sua vontade, por sua soberania. Então entenda que olharmos para a história, entendermos que cada ponto, sabe, cada passo que foi dado diante da história foi Deus regendo todo a história que ele mesmo já havia escrito. Nós olhamos a maestria que temos no Antigo e no Novo Testamento. Sabe, nós olhamos de Gênesis, desde a criação de todas as coisas, desde a criação, até Apocalipse, com a consumação dos séculos, com a vinda de Cristo, o novo tempo que nós viveremos com o Senhor, desde Gênesis a Apocalipse, nós percebemos a maestria que Deus fez a história. A Bíblia ela nos conta o início e o fim de todas as coisas. Ela não entra em detalhes em como algumas coisas surgem ou como elas podem acontecer. Mas ela se preocupa em dizer, de Gênesis a Apocalipse, que Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Que ele é o autor da história da humanidade. Deus fez com que cada parte, cada passo da história
sabe, cada vitória, cada derrota acontecesse. Nós olhamos Deus colocando Israel nas mãos de vários perseguidores. Nós vemos Deus falando para Nabucodonosor, chamando ele de meu servo. Não era alguém que fazia parte do povo dele. Mas mesmo assim ele cumpriu o propósito de Deus naquele momento. Nós vemos Deus com Moisés endurecendo o coração de Faraó nas 10 pragas. É Deus que endurece o coração de Faraó. Nós vemos Jó sofrendo absurdamente, perdendo seus 10 filhos, perdendo toda a sua fortuna, tendo uma lepra, uma doença, e simplesmente ainda assim, ele declarou que o Senhor deu tudo a ele, ele voltaria sem nada, voltaria ao pó, sem nada. Deus o deu, Deus também tirou. E bendito seja o nome do Senhor. Se nós não podemos, como o Jó diz, será que nós, olhando para toda a história, não temos a capacidade de conceber que Deus, ele nos deu o bem, nos deu as coisas boas, mas também fez com que nós passássemos por momentos ruins? Será que Deus, ele não nos jogaria no fogo para que nós pudéssemos nos voltar para ele? E aqui eu faço uma indicação de livro para vocês, um livro chamado Coronavírus e Cristo, de John Piper. É um livro que consolou o meu coração em 2020. Ele simplesmente diz que, resumindo, absolutamente tudo o que nos acontece, todas as pragas, todas as catástrofes, naturais ou não, tudo isso acontece porque está no controle de Deus. Tudo, toda a criação, toda a história está no controle de Deus. E tudo isso é para o louvor da glória de Deus. As pessoas que vivem para a glória de Deus. As pessoas que morrem também morrem para a glória de Deus. As pessoas que são salvas para a glória de Deus. Como também as pessoas que morrem e não são salvas, também são salvas para a glória de Deus, pois é nelas que Deus revelará a todos a sua justiça. Então, Deus, ele é soberano sobre toda a história. Gênesis capítulo 3, versículo 15, nos mostra que a semente da mulher venceria a morte. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Deus, ele dá continuidade ao seu plano. Se o homem há de pecar, eles precisam se arrepender. Então, levantarei vários profetas, homens e mulheres, que possam falar em meu nome. Eu farei com que eles preparem um caminho para o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu acredito que Deus possa ter pensado nisso, possa ter dito isso e não ter escrito diretamente para que nós pudéssemos ouvir. Deus escolheu um povo para si, um povo corrupto, um povo que não se limitava às fronteiras hebreias ou judaicas. Isso eu não estou falando de uma nação cívica, mas uma nação que o próprio Deus criou para si. E ele fez isso durante a história. Abraão, Isaac, e aí por diante. Deus, ele criou o seu próprio povo. Deus decidiu amar seus ofensores. Deus, ele decidiu amar e tornar os homens o seu povo, os que o pertenciam. Ele chamou para si. Abraão, pai de muitas nações. Tantos que são incontáveis, assim como as estrelas do céu, assim como a areia do mar. Pecadores que viriam a se arrepender de suas ofensas, de não confiar, de não ter fé de verdade no Senhor, de não crer no santo e imutável Deus. Deus estabeleceu uma linhagem de homens perversos e pecadores. Homens que foram os mais sábios da história. Homens que foram segundo o coração de Deus, mesmo sendo perversos e pecadores. Mas foram homens que se arrependeram. Homens que durante a história inteira amaram
ao Senhor. Mas que também, por sua natureza pecadora, amaram o pecado e acabaram se deleitando nele algumas vezes. Mas Deus, mesmo assim, amou esses fracos homens, esses fracos e covardes, homens que são o pó da terra e voltarão para lá. Em meio a tantos leprosos, temos Cristo Jesus, orando ao Pai da seguinte forma: meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias eu clamo a ti, meu Deus, mas não me respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam suas cabeças. Esse é o que confiou no Senhor, que ele o livre, que ele o liberte, se dele se agrada. Cristo, essa oração é do homem-Deus, que sangrou para que você tivesse a possibilidade de se reconciliar com o Pai. Essa é a história do Deus, o Criador de toda a história. Essa oração, quando Cristo estava pendurado na cruz, ele declara aquilo: Deus meu, por que me abandonaste? Ele está se remetendo exatamente ao Salmo 22, que é exatamente esses salmos que nós lemos, que eu acabei de ler. E Cristo, ele se coloca numa posição tão baixa, sabe? Ele se coloca numa posição de servo, ele se coloca numa posição humana, mesmo que sem pecados, mas uma posição ainda frágil, humana. Você entende que é o Criador da história, se colocando como alguém na história, alguém temporal ali na história. É Cristo Jesus se entregando à morte. O próprio Criador que se fez como sua criação, para então salvá-los, para então poder perdoá-los. O Deus que kenoses de si mesmo, Deus que se esvaziou de si mesmo, o Deus que abriu mão de usufruir de alguns de seus privilégios e características como Deus. O Deus Filho veio sofrer. Ele se deu ao escárnio, à morte, à humilhação, ao desprezo, ao castigo que não era seu. E nem era para ele, era para nós. Foi o Deus Filho que teve de carregar em seus ombros os pecados e as feridas da nossa alma, para que todos nós pudéssemos fazer parte do povo de Deus. Ele foi condenado injustamente por pecados que não eram seus, por crimes que não eram seus. Ele suou sangue, sofreu uma pressão e um estresse aterrorizante, que mesmo em obediência temeu e pediu a possibilidade. Olha só o quanto isso é profundo. Ele pediu a possibilidade de não beber o cálice da ira santa de Deus, que era para nós. Era algo tão surreal que nenhum de nós poderíamos suportar. Nenhum de nós. Então, o Deus criador de todas as histórias, de toda a história, ele é soberano sobre tudo. E quando nós olhamos para essa história de Cristo, nós podemos até pensar que não faz o menor sentido. Não faz sentido alguém sofrer para que outros possam viver. O filho unigênito, não faz sentido o filho unigênito de Deus sofrer para que pecadores, criminosos possam viver.
Não faz sentido o unigênito ser castigado para que outros filhos, filhos rebeldes, sejam perdoados. Não faz sentido nenhum. Mas faz sentido quando nós olhamos para Cristo, pagando o preço da carta, a carta de alforria, que nos prendia às correntes do pecado. Quando nós olhamos por nossos próprios olhos, não faz sentido, não vai surtir efeito. Eu sofrer em função de vocês, eu ser crucificado, castigado em função de vocês. Isso não vai funcionar para absolutamente nada. E a nossa cabeça é pequena demais para entender os planos completamente de Deus. A nossa cabeça, ela é mirrada, ela não tem a possibilidade de entender o quanto Deus é grande e o propósito do seu unigênito. Não é simplesmente um único filho, gente. O unigênito não é simplesmente um único filho, é o unigênito, o único criado por Deus, o único gerado por Deus, melhor dizendo. A única pessoa que foi gerada pelo próprio Deus. A única pessoa que é uma pessoa igual ao Deus Pai. Ele é o único. O unigênito sofreu para que nós, pecadores corruptos, pudéssemos simplesmente ser amados por Deus. Então, começa a nos fazer sentido quando nós começamos a ver Cristo pagar pelo preço. Nós deveríamos pagar por nossos crimes e por nossos pecados. Faz sentido ver o unigênito, o único que foi gerado por Deus, sofrer para que rebeldes, para que ofensores possam ser perdoados e adotados pelo Deus Pai. E para que esses rebeldes também recebam o amor, o afago, o abraço, a correção de um pai amoroso. Então, ouvindo essas coisas, ouvindo isso, começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido quando nós ouvimos Pedro dizendo que não é merecedor de morrer igual ao seu Senhor e ser crucificado de cabeça para baixo. Saber disso começa a nos fazer sentido quando ouvimos Paulo dizer que está sendo derramado como oferta de libação, derramado, martirizado com alegria. Faz sentido ouvir que um jovem diácono chamado Estevão foi apedrejado e ainda assim intercedeu pelos seus assassinos. Faz sentido ouvir que João foi preso até os últimos dias de sua vida e só viu a liberdade para morrer. Faz sentido ouvir Paulo, ler Paulo sendo decapitado por amar mais a Deus do que a sua própria vida. Faz sentido ver Inácio de Antioquia a não querer que os irmãos de Filipos o impedissem de morrer comido por feras em nome do Senhor. Faz sentido entender que nossa vida é para o louvor da glória de Deus, a nossa história, a história da igreja, a história da humanidade, ela é para o louvor da glória de Deus. E mesmo apesar de toda a corrupção, apesar de todo o pecado que está envolvido e entranhado em toda a história, nós vemos um Deus redentor. Nós vemos um Deus soberano sobre toda a criação, estendendo a sua mão para perdoar e restaurar o seu povo. Deus, ele é o regente da história. Desde o século I, vemos a igreja sendo perseguida. Seja de forma interna ali, com as mentiras, com as calúnias e com as difamações, até as formas externas, né? Paulo e Saulo perseguindo e matando os cristãos. Mas mesmo assim, o Senhor fez com que a igreja se mantivesse de pé. Não porque a igreja é incrível ou absoluta, mas porque o Senhor Jesus Cristo é o cabeça dela. Porque Deus é o Senhor dela. O imperador Diocleciano foi um dos mais cruéis com os cristãos, na tentativa de restabelecer a gloriosa Roma entre 302 e 305 depois de Cristo.
mas ele foi incapaz de fazer isso, porque Deus é o regente da história, porque Deus é o criador da história. Então, nós vemos a paz, que apesar de uma conversão fajuta ou não de Constantino, foi estabelecido no seu período. Tudo isso sempre esteve no controle de Deus. Desde a definição do cânon bíblico até as traduções da Bíblia, a piedade de cada homem, cada um dos homens e cada uma das mulheres que formaram a história da igreja, todas essas coisas estão absolutamente guiadas por Deus. John Wycliffe, John Hus foram pré-reformadores. Jerônimo Savonarola foi um pré-reformador que foi jogado na fogueira quando Martinho Lutero tinha 15 anos de idade. Foram pessoas que viveram um pouco antes. John Hus foi 102 anos antes do nascimento de Martinho Lutero. John Wycliffe foi alguns anos antes de John Hus, que John Hus foi influenciado por ele. Mas todas essas histórias, nós vemos Deus no controle de todos esses homens, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, todos os outros papas que tentaram inicialmente por uma reforma verdadeira, todos esses reformadores, esses pré-reformadores, melhor dizendo, por mais piedosos que tenham sido, tanto quanto o Martinho Lutero, tão inteligentes quanto João Calvino, porém a vontade de Deus é que a reforma protestante acontecesse nesse tempo, em 17 de outubro de 1517, com Martinho Lutero. Eram homens tão piedosos quanto ele. Eram homens tão fiéis a Deus quanto Martinho Lutero. Eram homens que amavam a Deus tanto, mas Deus fez com que a história fosse propícia em 17 de outubro, em 31 de outubro de 1517. Então, entenda, Deus ele é o regente da criação. Deus quis que fosse com Martinho Lutero. Os anabatistas, assim como as outras tradições reformadas, surgiram porque Deus quis que fosse assim. Deus quis que os anabatistas quisessem uma reforma ainda mais brutal, ou melhor dizendo, uma reforma mais séria do que Martinho Lutero tinha feito. Eles queriam, Deus quis que os anabatistas rompessem completamente com o Estado, que eles batizassem por imersão e apenas adultos. Deus quis que William Carey chegasse à Índia, e ele só chegou lá porque Deus quis, porque Deus o levou até lá. Ele foi proibido algumas vezes de ir até a Índia, então, como eu disse a vocês, ele fazia outro percurso, em vez de ir direto, ele vinha para o Brasil e do Brasil ia, ele dava voltas para poder ir. Hudson Taylor chegou à China porque Deus levou ele até lá. Porque Deus fez com que ele chegasse até lá. John Wesley viajou 400 mil quilômetros porque Deus fez com que ele fizesse isso. Deus, ele é o regente da história. Charles Spurgeon é um dos, se não o maior pregador da história moderna, da história da igreja moderna. Porque Deus o fez assim. Mesmo ele tendo passado por uma profunda depressão, Deus quis que assim fosse, para mostrar que não é pelas forças dele, mas porque Deus o sustenta. Eu falei para vocês que quando ele assumiu a Igreja Batista, a igreja é enorme, gigante, houve um acidente na sua igreja e várias pessoas foram pisoteadas, se feriram, algumas morreram. E ele entrou em depressão com 19 anos por conta disso. Depois de algum tempo, se não me engano, um mês, ou foram 3 semanas, ele tendo que voltar a pregar, ele foi para o púlpito sem ter preparado o sermão, mas a oração dele foi pedindo que o Senhor o ajudasse naquele momento, pedindo que o Espírito Santo guiasse, porque ele é completamente incapaz de alimentar o povo de Deus, o rebanho do Senhor. E em meio a um mundo completamente destruído por bombas e morte, C.S. Lewis cria a esperança no além-mar.
Ele cria um mundo chamado Nárnia, que traz consolo, conforto e esperança para os ouvintes da rádio inglesa. Olha só que interessante. O livro de Nárnia ele foi escrito exatamente nesse contexto da Segunda Guerra, aonde as pessoas precisavam de esperança. E a esperança que C.S. Lewis mostra em Nárnia é que, mesmo que aquele leão nos mostre algo parecido com, mesmo que aquele leão não seja Cristo, nós conseguimos ver a esperança de alguém que morreu para nos salvar. E de que para os valentes, para os que perseveram até o fim, existe um além-mar, existe o céu eterno com o Pai e com Ángela, que no nosso caso é Cristo Jesus. Então, em um mundo de caos, o Deus Criador, ele faz um homem escrever um livro de ficção para crianças, onde traz esperança a um povo que estava com o seu coração completamente desesperado, porque não via como poderiam mais sair daquilo. Então, Nárnia, na Segunda Guerra, foi um grito de consolo que Deus colocou no coração de C.S. para que aquele povo entendesse que, como Paulo nos ensina, que mesmo que morramos, nós vivemos no Senhor. Que mesmo que a nossa carne, o nosso corpo exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Em meio ao caos, Deus decidiu amar e revelar seu amor ao povo. Jó nos ensina que a mesma mão que fere é a mesma mão que cura. Deus, ele nos joga no fogo e somente ele pode nos tirar de lá. Tiago, capítulo 1, nos ensina que nós devemos ter grande alegria quando nós passarmos por diversas provações. Lógico que ele não está dizendo que nós devemos estar com um sorriso no rosto quando a gente estiver sofrendo, não. Que a gente sofra, que a gente sofra, que a gente chore nesse momento, que a gente sinta a dor. Mas que a gente entenda que as provações é Deus, assim como o ferro não, o ouro, ele é jogado no fogo para ser purificado, é Deus nos jogando na provação, no fogo, para que nós possamos ser purificados. Então, a mesma mão que fere é a mesma mão que cura, e somente Deus pode fazer isso. A Primeira Guerra, a Segunda Guerra, o coronavírus, a peste negra, não importa qualquer catástrofe que tenha nos acontecido, é Deus nos mostrando que Ele é soberano sobre toda a criação. É Deus nos mostrando a sua grandeza, que mesmo em meio ao caos, que mesmo em meio a toda a corrupção e pecado que existe dentro do homem, ele ainda assim perdoa pecadores. Ele ainda assim salva pecadores. Ele ainda assim nos ensina que para aqueles que perseveram, para aqueles que vão a fim do além-mar, existe o céu eterno de glória ao próprio Pai. Deus, ele fala em português hoje, fala em nossa língua hoje, homens e morreram, se dedicaram para isso, porque homens e mulheres entregaram a sua vida completamente para o Senhor. Então nós temos que entender que, assim como as nossas igrejas elas se iniciam, é um plano de Deus, que Deus é o Senhor da história, que Deus ele é soberano sobre toda a história, e que nós passemos isso para frente. Deus, ele falou na língua dos homens. Não importa qual seja o idioma. Deus, ele falou na língua dos homens. Alguns já foram traduzidas, outras ainda não. Mas Deus, ele fala para que o homem entenda. E nós também devemos fazer o mesmo. Nós devemos ser aqueles mensageiros que falam exatamente a mesma coisa que o nosso Senhor, o nosso Criador, nos ensina. Que nós conheçamos a história para que nós possamos ensinar a outras pessoas. Deus estava cuidando de Estevão enquanto ainda Saulo estava ali, bem pertinho dele, vendo ele ser apedrejado. Madre Teresa de Calcutá ensina que nós não podemos salvar pessoas, mas podemos ser como uma pedra jogada num lago, criando várias ondas. Nós não podemos salvar ou mudar pessoas, mas
com nossas vidas, como servos de Deus, que nós usemos elas para que essa história, que essa esperança, essa vida alcance outras pessoas. Que nós possamos alcançar o conhecimento de que o Senhor da história guia a nossa e a de todas as outras pessoas. E que a nossa vida, ela seja um testemunho disso. Que você possa esmerar em si mesmo alguém que forma ondas de conhecimento e de verdade na vida de outras pessoas. Gaste toda a sua vida para o louvor da glória de Deus. Morra para que outras pessoas vivam, como diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 12. Pois essa vida é temporária, e tudo o que possamos sofrer aqui é pequeno e passageiro, comparado ao que há de vir. Viva para o louvor do Senhor da história. Viva para o louvor da glória do Senhor da história.